será bicho, bicho-papão? O palavrão é o quê? Ai, será bicho, bicho-papão? Palavra grande é palavrão. Viva! Bem-vindos ao Palavrão, o podcast da Livraria Lelo Porto. O meu nome é Magda Cruz. O palavrão que vamos dissecar hoje é cinema, mas podia ser tempo. Vamos perceber porquê. A cerimónia dos Oscars deste ano ocorre na madrugada de 15 para 16 de março e neste episódio vamos olhar para a categoria de melhor argumento adaptado. Conto por isso com dois dos livreiros da Livraria Lelo Porto que mais respiram cinema, a Patrícia e o Sérgio. A Patrícia Godinho gosta de uma boa visita a um alfarrabista, um bubble tea e uma boa discussão existencialista. Afinal, é por isso que está a estudar filosofia. É livreira há quase 2 anos. Já o Sérgio Sousa é um dos livreiros mais antigos da Livraria Lelo Porto. Faz 11 anos que se dedica aos livros nesta casa, esta casa que ele adora aspirar. Mesmo antes já exercia esta nobre profissão. Bem-vindos, Patrícia e Sérgio. Obrigada. Obrigado. Na primeira parte deste episódio vamos falar dos nossos livros favoritos que foram adaptados ao grande ecrã. A seguir viramos a atenção para os Oscars, vamos dar os nossos bitites sobre os prémios de cinema mais importantes da indústria e terminamos este palavrão com os livros que achamos que seriam incríveis no grande ecrã. Sérgio e Patrícia, deixem-me perguntar-vos, se a vossa vida fosse um filme, qual é que era e quem é que fazia de vocês nesse filme? Ora bem, eu acho que o mais engraçado no cinema é que cada filme tem a sua temática, portanto eu acho que tenho vários filmes que podiam ser a minha vida, não é? Que espalham a minha vida. Infelizmente estamos numa situação cada vez mais política em que eu posso me identificar com 1984, não é? Mas tem um bocadinho da beleza e aquela ideologia romântica da Jane Austen. Na minha cabeça, de certeza que tem O Senhor dos Anéis e o Harry Potter. É mais fantasioso, não é? Portanto, o nosso imaginário dá para inventar muito. Portanto, a nossa cabeça é um filme completamente diferente da nossa realidade, muitas vezes. Portanto, são vários, não é? Qual é que era o teu filme, Sérgio? Eu acho que todos nós partilhamos que, dada a conjectura global, todos vivemos numa distopia, algures entre comédia romântica e distopia. É um bocadinho o rir para não chorar. Sim. Exatamente. De facto, crescemos a ver filmes. Patrícia, até me estavas a dizer, o cinema até pode ter surgido antes da literatura. São formas de descodificar a realidade também diferentes. Sim. Sim, no meu caso a minha primeira paixão foi o cinema, sim, e depois tornou-se na literatura. E também o facto de querer conhecer melhor as histórias que deram origem à grande imagem no ecrã. O cinema foi sem dúvida a minha primeira paixão. Mas faz todo o sentido porque crescemos à frente da televisão, a ir ao cinema, também alugando filmes, DVDs no videoclube. Acho que os três podemos dizer isso. Se calhar fez mais parte da tua vida, Sérgio. DVDs e cassetes. Exato, as cassetes. Eu também tive. Eu também tive. Cassetes. Aliás, o Blockbuster era o melhor amigo de sábado à noite lá em casa. Nós passávamos imenso tempo só para decidir o filme e quem é que ia levar a sua avante. Que filme é que escolhias sempre, Sérgio? Muito diferente, em fases diferentes da vida. Sim, o cinema apareceu antes da literatura. Consumia cinema mesmo antes de saber ler, com as adaptações da Disney. Fase de alugar filmes de ação. A nossa vida muda, vamos crescendo, muita coisa. E crescemos com essas histórias. De facto, Sim. Agora está facilitado esse consumo das histórias através das plataformas de streaming. Os filmes estão à distância de um clique no comando ou mesmo no telemóvel. Porque a tecnologia para ver os filmes vai desenvolvendo. Mas o livro é engraçado. Mantém-se. Acham que é uma tecnologia tão perfeita que não precisa de melhorar? O livro é como uma roda, já está inventado, não é preciso mexer mais. Sim, eu concordo. E ler um livro é um tipo de visualizar cinema também, não é? Porque nós criamos o cenário, ou seja, o leitor é quase como um coautor, porque preenche lacunas. Imagina o cenário, não é? No cinema nós estamos quase numa ditadura de imagem em que somos mais um passageiro e não tanto o condutor, não é? Nós estamos a ver a interpretação e a estética que foi um realizador que quis criar e não somos nós tanto
o pintor da tela, não é? E de facto, às vezes não concordamos com o caminho seguido pelo Sim, pintor, sim. mas lá está, é uma interpretação. Sim. E por isso, não sei se concordas, Sérgio, a literatura e o cinema podem de facto ser a mesma história, mas numa língua diferente, uma maneira de contar a história diferente. Daí também pintarmos a história na nossa cabeça de forma... Claramente, o cinema, nós estamos a ver a visão de alguém, o que é interessante. O livro é a nossa visão de tudo, um conceito de beleza. Nós no cinema vemos a representação deste conceito através do olhar de alguém, no livro é exatamente a nossa. Por isso é que o livro vai ser sempre superior ao cinema. Aí está um bom ponto que não podemos Passar à frente. Sim. Não, ia dizer que o cinema, sim, rouba-nos essa infinita possibilidade de abstrato, não é? Mas que também é bonito. E também é bonito não concordar e ver as diferentes vertentes que um livro ou uma obra pode ter, não é? Afinal é uma única narrativa, mas com diferentes interpretações, porque depende muito da herança cultural, temporal, da pessoa que lê, da pessoa que interpreta, muitas vezes do timing da nossa vida, não é? Às vezes num livro nós vamos captar mais uma parte do que outra, dependendo daquilo que já vivemos ou que ansiamos viver, não é? Claro. Posso dizer que nós fomos acompanhados por filmes como O Feiticeiro de Oz, a saga Harry Potter, o Hunger Games, até recentemente filmes como o Chama-me pelo Meu Nome. E voltando a esse ponto do o que é melhor, o livro ou o filme, de que lado é que estão? Qual é que é o palavrão que dizem quando alguém vos diz não, ler o livro, o filme é muito melhor? Qual é a vossa visão nisto? Ler primeiro o livro e depois ir ver qual foi a visão do realizador? Como é que ele adaptou isto? Como é que é a história? E depois cruzar com a vossa imaginação? Por acaso, por exemplo, dos meus filmes preferidos e que me introduziu muito à literatura foi o Harry Potter e o Senhor dos Anéis. E não fiquei nada chateada quando li os livros e tinha um bocadinho dessa estética criada pelos realizadores. Portanto... Mas há pessoas que preferem ter o fazer livro o processo primeiro ao contrário. O processo, sim. Por exemplo, não sei, o Godfather, eu acho que o livro é um Pulp Fiction divertido, não é? Mas o Coppola fez daquilo uma ópera, é uma arte renascentista. Portanto, ele pegou num livro que para mim é uma obra de aeroporto e tornou nessa arte renascentista incrível. O Padrinho. O Padrinho. Partilhas da mesma opinião quanto ao Padrinho, Sérgio? Sim, eu acho que este é um limite difícil de impor. De forma consciente, eu prefiro sempre ler o livro e depois ver o filme. Embora o contrário aconteça muito. O cinema traz muitos leitores. Há inúmeros livros que eu li depois de ver o filme, livros que na altura nem sabia que era um livro, a conhecer o filme é que soube que era um livro e fui procurar e fez-me ser leitor desse autor que para mim até então era desconhecido. Essa é uma boa maneira de falar disto, porque vamos olhar para os nomeados aos Oscars de melhor adaptação, portanto, filmes que foram adaptados de livros ou de peças, e é engraçado quando eu voltei a ver a lista, pensei, não sabia que este filme vinha, sei lá, do Pinchon que vamos ver, que neste caso é o Batalha Atrás de Batalha. Uhum. Quando eu fui ver o filme não tinha isso em mente, se calhar teria ido pelo menos folhear o livro se não tivesse esse tempo. Eu por acaso há um livro que eu gostei muito mais e depois até tive que rever o filme, que é o Lolita, do Nabokov, porque, ou seja, o Nabokov cria ali uma teia de aranha sedutora, venenosa, muito um delírio estético em que a forma como a escrita está feita mascara muito a fealdade do ato, não é? E para quem não sabe, o livro, ou seja, o argumento reside em um homem mais velho que procura namorar uma menor. Sim, uma menor. Isto é a sinopse numa frase. Sim, é obviamente que o livro não é só isto. E então, quando o Kubrick criou, ele de certeza que se deparou com o muro da imagem, não é? Transformar aquela narrativa intimidante e íntima do Nabokov deve ter sido bastante complicado e eu acho que o livro, neste caso, é bastante melhor. Traduzir em vídeo, em imagem, a repressão e o poder de um homem sobre uma mulher, uma menina? E até porque num livro é narrativa, não é?
mas no cinema há diferentes vertentes que tu trabalhas a narrativa. Ou seja, tens a teoria de cor, tens o ângulo, tens a imagem, tens os silêncios, tens a banda sonora. É muita coisa para se trabalhar, para traduzir o que um livro consegue, não é? Algum caso em que o livro não é, ou não seja melhor do que o filme? Eu acho que há alguns filmes, aliás, que são quase tão bons como os livros, mas ser superior, acho que não. Tem que ver talvez com essa imaginação. O cinema faz uma coisa engraçada. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. Eu já não consigo reler O Senhor dos Anéis sem que o Gandalf seja o Ian McKellen. Ele colocou uma Exato. cara tão, tão forte verdade. no personagem que fica na nossa mente. Sem darmos por isso, já entramos no capítulo em que recomendamos os nossos filmes favoritos e os livros cuja adaptação ao cinema achamos absolutamente incríveis. Mas antes de seguirmos para este ponto, deixem-me perguntar-vos, e os ouvintes já sabem o que vem aí, se fosse feito um filme sobre a Livraria Lelo Porto, vocês, Patrícia e Sérgio, estariam de facto no elenco, mas como é a vossa história com a livraria? Como é que foi a primeira vez que entraram? Que história é que ficou marcada na vossa cabeça? Vejo que a Patrícia está com mais vontade. Vamos fazer andamos para trás no tempo, já que o Sérgio tem Sim. uma história mais longa. Assim, a minha memória não é precisa. Eu não me recordo com quem é que eu entrei. Eu sei que fui lá muitas vezes em pequenina e repeti essa experiência muitas vezes sozinha no secundário. Ou seja, tenho uma memória muito visual na minha cabeça, que é o amontoado de livros. Da livraria até ser um espaço grande, composto, não é? E na altura não haver a quantidade de visitantes que há hoje em dia, mas eu lembro de me sentir super pequena, que é uma sensação que eu adoro, principalmente quando estou perante uma arquitetura tão majestosa. Adoro sentir-me pequena. E do amontoado de livros, eu lembro de ter livros por todo lado, mesmo no chão. Eu lembro de estar cuidada, a tentar não tropeçar em nada, e daquela confusão organizada ser a primeira vez que tive contacto, não é? E que depois eu acho que definiu muito também a pessoa que eu sou, as minhas visitas alfarrabistas, o quanto eu adoro essa confusão de livros. Ou É um caos organizado, valharias. porque Sim. tanto vocês livreiros e o alfarrabista vão saber sempre onde estão os livros, seja qual for o nível de organização. Sim, as pessoas até Tem o acham... mapa mental das estantes. É verdade, temos uma grande memória visual. E tu, Sérgio, como foi a primeira vez que entraste na livraria? Se calhar é-te mais difícil reconstituir É também esses difuso, espaços. provavelmente ou com a minha irmã ou com os meus pais. Nos anos 90, uma coisa engraçada que a Patrícia mencionou é lembrar-me de estar na livraria praticamente sozinho. A livraria nos anos 90 tinha muito poucos clientes. Era aquela livraria icónica, uma das 3 livrarias icónicas do Porto, a única que ainda funciona. A Leitura fechou e a Latina também. Então era Uma livraria que acontecimento sempre ir fez à parte livraria, da tua vida. E entretanto, dão convosco a trabalhar na livraria mais bonita do mundo e não só, também a vestir a sua arquitetura. No episódio com a Constância Intrude falamos desta nova farda e desta malhinha, este polo tão giro da escadaria vista de cima. A Constância diz que o pensamento foi as calças que os livreiros vestem têm aquele motivo orgânico a subir pela perna acima, como as raízes de uma árvore também ligada muito ao conhecimento. Sim. E depois o desenho floresce na parte de cima da farda e daí a escadaria ser vista de cima, ou seja, o conhecimento foi obtido e estamos a ver de cima. É assim Isso, ascender. Sim, isso é bonito. Engraçado. Até porque isto, como parece essa planta a germinar, não é? Das calças, estas plantas de Arte Nouveau, não é? Que nós temos nas colunas da livraria, é como se fossem as raízes etimológicas do sítio a apoderarem-se de nós e a darem-nos o conhecimento que precisamos para passar também aos nossos visitantes, não é? Aqui o papel com os seus vários significados, seja o papel, seja o vosso papel enquanto agentes culturais, fica bem sublinhado.
E Patrícia, já tiveste a oportunidade de nos contar que és uma fã acérrima de O Senhor dos Anéis, como é que é? El Senhor de los dos Anilhos, The Lord of the Rings. Qual é o encanto que encontras nestes filmes de Peter Jackson a partir da obra de Tolkien? Imagina que estás a contar a um visitante pela primeira vez qual é o universo desta saga. Por acaso é muito interessante, porque eu acho que os livros, a obra do Tolkien é muito diferente dos filmes. Eu acho que o filme é tensão e urgente. Eu acho que são as palavras do filme do Peter Jackson. Tanto que, uma curiosidade aqui, Então, que o Christopher, o filho do Tolkien, ele não gostou dos filmes. Ele disse que o Peter Jackson tinha tirado um bocadinho a poesia, mas na verdade acho que não fazia sentido, porque há partes da narrativa que tu podes construir com mais tempo. Ou seja, há sempre uma relação temporal entre a literatura e o cinema. Ou seja, na literatura tu podes passar muito tempo a construir uma história, não é? E tanto a ler, o tempo é elástico, tu é que decides o teu ritmo, não é? No cinema, estás ali preso a um tempo limitado, em que tu tens que traduzir uma obra naquilo que também te mais captou. O Senhor dos Anéis, o Tolkien, sendo ele um filólogo, não é? Ele baseou a Terra-média essencialmente na linguística, ou seja, ele criou primeiro a língua, não é? Isso foi mais essencial, e depois criou a Terra-média para dar um espaço para essa língua habitar. Portanto, quando dizes Jackson, língua é mesmo no sentido o élfico, sim, o élfico. a língua mesmo, com gramática e tudo. Aliás, dentro do élfico ele tem diferentes camadas. Ele tem o latim, que é o Quenya, tem a língua que é falada na Terceira Era, que é aquela que nós temos contacto através dos filmes, que é o Sindarin. Portanto, a Terra-média é essencialmente linguística. E, portanto, o livro tem uma beleza poética e narrativa que o filme não passou sempre, não é? Porque o filme é mais de ação, é mais bruto, mas que eu acho que é muito interessante na mesma, e eu gostei tanto que me introduziu ao livro, não é? E a banda sonora do Howard Shore é só, não sei, tem a sua própria narrativa, e ele foi perfeito. Vejo muita paixão por esta Sim. saga, que de resto tem pelo menos três filmes, pelo que eu vi, não é? The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. Sim, a saga do Senhor dos Anéis, porque depois há muitos, outro o universo livros, ramifica-se. O universo é enorme. E sei que há uns tempos estiveste numa maratona destes filmes. Sim, nem me lembrava. Eu acho que faz 25 anos este ano, então os filmes passaram aqui no cinema e com as partes estendidas. Então eu tive 4 horas e tal no cinema e estava felicíssima. A sair às 2 da manhã do cinema e entrar às 9 na livraria. E eu estava... Tudo para fazeres o teu trabalho da melhor forma. Exatamente. Foi assim. Também é um filme bastante referenciado por outros realizadores nas suas próprias obras. Não sei se é o caso de, Sérgio, algum filme desta lista. Qual é que escolhias entre Voando sobre um Ninho de Cucos, To Kill a Mockingbird, que em Portugal já teve vários nomes, nem sei se eu nunca apanhei no cinema, não sei se você já, o Na Sombra e no Silêncio, ou O Sol é para Todos, foi a maneira como traduzimos em Portugal. Muitos desses filmes fizeram parte da nossa vida e são todos primeiramente livros. Um dos livros que eu acho que o filme é quase tão bom quanto o livro, o 1984. Gostei muito do filme. Gosto muito do Frankenstein. E vamos falar dele exatamente. Ao Oscar. Mas eu penso em duas adaptações. Há tantos livros que se podem falar. Eu pensei em duas adaptações para cinemas de 2 livros que eu gosto muito, em que têm uma característica engraçada, que fazem-nos gostar do vilão. O Senhor dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes? Sim. Que nós ficámos absolutamente cativados. Pelo Hannibal Lecter. Pelo Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins, absolutamente cativante. E o Drácula, porque nós conseguimos perceber
As motivações as dele. motivações, a dor que o Drácula... Então, cria aqui uma empatia com o monstro, que eu acho muito engraçado. Fazer-nos gostar do vilão. Os escritores também sempre nos... ou seja, o realizador se calhar tirou essa deixa do livro. São de facto filmes e livros que fazem parte da nossa vida, e uns deles que curiosamente fazem parte também da nossa coleção e dos livros que disponibilizamos aos visitantes na livraria, Patrícia, são os livros da Jane Austen. Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, Emma. O meu espaço seguro. O teu espaço seguro. Um dos meus espaços seguros. Ainda sim. ontem estava a dar Sense and Sensibility. É assim que se diz? Sense and Sensibility. Exatamente, na Sim. televisão. Na televisão mesmo. Ou seja, Uau. que eu ainda sou daquelas que não param. Eu gosto de ver assim ao vivo. Não apanhaste tudo, não apanhaste. Sim, Não anda- sim. É mais cinema. Como se não é? estivesses no cinema, sim, exatamente. Qual é que tens uma sensibilidade particular a este tema? Porque é que te entusiasmam estas adaptações dos filmes da Jane Austen? Primeiro, eu gosto muito da precisão histórica, não é? E dessa idealização romântica. Não sei, tem uma estética tão bonita. É só cozy. É quando não queres pensar, quando queres aproximar a vida de um sentimento mais simples, mais bonito. Os filmes da Jane Austen aparecem para mim, claro que outros, não é? Mas a Jane Austen tinha esta crítica social que era passada de uma forma leve, até porque ela não podia... Os livros dela sempre foram publicados sem nome da autora. Como muitas mulheres dessa altura, desse tempo. Parece que tu estás a viver aquela época. Isso é bonito. Também teres... Aliás, a literatura e o cinema transportam-nos para um tipo de vida que nós não podemos ter contacto se não for através deles, não é? Eu nunca vou poder ser a Lizzie nessa Inglaterra, portanto, a forma de eu experienciar a Inglaterra de bailes e de debutantes, não é? Que tem as suas partes más, claro, principalmente para as mulheres. Mas talvez as pessoas nessa altura podem dizer o mesmo, de saltar, ou seja, viajar para o futuro. Aliás, se soubessem o que nós vivemos também. Há um filme, há coisas boas, há coisas más. E mesmo para o passado, há um filme que traduz muito essa sensação de não te sentires parte do tempo onde vives, que é o Midnight in Paris. Sim. Porque isto é um escritor que queria viver nos anos 20, que depois apaixona-se por uma mulher que queria viver na época renascentista, acho eu. É capaz. Estes saltos no tempo são-nos permitidos, não porque temos uma máquina de tempo como eles têm no Midnight in Paris, que não é uma máquina, é uma metáfora, mas ele salta no tempo, mas através da literatura, do cinema, que nós conseguimos, pintura, podemos abranger isto para as artes, nós podemos experienciar diferentes vidas, diferentes personalidades, sem termos de as viver, não é? E isso torna-nos mais empáticos com o mundo e é bonito, não sei, torna-nos mais criativos também. Viajamos no tempo através dos livros, dos filmes, da pintura, das artes. E que livros estão nomeados pela Academia este ano? Ainda bem que perguntam. Obrigada por perguntarem. Vamos olhar melhor para a categoria de melhor argumento adaptado, na qual estão nomeados os filmes Batalha Atrás de Batalha, Bugónia, Frankenstein, Hamnet e Sonhos e Comboios. Fazendo aqui um embrulho para os ouvintes, o Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, tem 13 nomeações. É o segundo filme mais nomeado, a seguir a Pecadores, que tem o recorde de nomeações de sempre. Seguem-se o nosso querido Frankenstein, já estamos aqui a imparcialidade já apareceu, adaptado pelo meu querido Guillermo del Toro, com 9 nomeações, e Hamnet com 8, realizado por Chloe Zhao, que já agora é a única mulher do lote de nomeados para a melhor realização. Ainda continuamos esta cena. Primeiro, queria perguntar-vos qual destes filmes vos entusiasma mais entre Batalha Atrás de Batalha, Bugónia, Frankenstein, Hamnet e Sonhos e Comboios. Eu ainda não vi todos. Eu sou Nenhum de nós viu todos, como qualquer leitor. Eu gosto muito do Frankenstein. Gostei muito da adaptação. Acho que está bastante fiel ao espírito do livro, que é muito mais que um livro gótico de terror. É um livro que nos faz pensar no papel do indivíduo, da responsabilidade do criador. É um dos meus livros favoritos e eu gostei muito do filme. Gosto muito do Guillermo del Toro. Eu também acho que está fiel ao livro. O livro que começa com uma série de cartas e que
depois nos lança para o cenário gelado, não é? Com uma pessoa perdida, um homem perdido. O filme segue um pouco isso e no final também voltamos ao barco para perceber o futuro ou o fim do Frankenstein, que neste caso, e muita gente baralha isto, para vocês é óbvio, mas o monstro aqui não é bem quem nós achamos que é, não é? Sim, é o Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein é que dá um nome ao livro. A criatura que ele cria nem sequer merece um nome e um tratamento, sim, não é? É só a criatura. Isso está bem espelhado também no filme, não é? Sim, uma das grandes angústias da criatura é precisamente a solidão, o abandono. Perceber o mundo sozinho. Ela não é inerentemente má. Mas, calma, eu tenho que deixar aqui assente que eu sou uma grande fã do Guilherme Del Toro e não sei o que é que diz da minha personalidade de gostar do Labirinto do Fauno aos 12 anos, ser dos meus filmes preferidos. Mas é de explorar isso na psicóloga, estou a brincar. Mas eu acho que por acaso... Com a tua formação de filosofias, espero que faças isso a ti mesmo. Mas pronto, o Dr. Frankenstein nasce um bocado pelo medo do progresso, não é? É este desejo, ele é uma metáfora para o desejo de querer vencer a morte. Isto espelha muito a Mary Shelley, ela escreveu devido às experiências científicas, o progresso científico. Ela foi a partir de uma notícia na altura. Sim, que era eles a fazer eletricidade. Era muito recente. Exatamente, faz a eletricidade ter nascido fazia parte da narrativa. Sim. Ela acaba de escrever em 1818, neste caso o Guilherme Del Toro vai buscar esse romance, ao qual foi bastante fiel para fazer este filme para as plataformas de streaming, neste caso para a Netflix. Figura entre os 3 filmes que conquistaram nomeações aos Oscars, incluindo a de melhor filme. E para pintar o cenário, o ator que dá vida a esta famosa criatura, o Jacob Elordi, também é nomeado pela primeira vez aos Oscars e consegue passar-nos esta ternura de experienciar a vida pela primeira vez e ter uma aliada, alguém que lhe explica: isto é uma folha, obrigada pela folha que me deste, explora a amabilidade dele, que é sempre rejeitada pelo Criador. E a solidão também é importante neste filme, não é? Mas eu acho que, por acaso, a minha interpretação do livro claramente foi um bocadinho diferente da de Del Toro, mas é normal, porque Del Toro tem esta simpatia com a monstruosidade, não é? Ele tenta sempre trazer o lado empático daquilo que é estranho e que nós rejeitamos por ser estranho e não ser normal. Nota-se pelos outros filmes por todos os filmes que ele constrói, com o monstro, a criatura, não é? É incompreendido. Não é assim tão monstros, não é? Mas eu acho que, por acaso, neste filme, apesar de eu ter amado a fotografia, é lindo. Qualquer frame é digno de emoldurar, sim, é verdade. Exatamente. Mas eu acho que tirou um bocadinho a complexidade à criatura. Eu acho que quando estava a ler, eu senti mesmo um terror, um horror nesta criação, sabem? Em que a criatura é muito complexa. Ele está aqui num problema existencial muito grande, em que acho que não traduziu propositadamente por o Del Toro querer trazer mais compreensão, e também não sei como é que se poderia fazer isso no cinema. Mas eu concordo e acho que sei qual é o problema, porque quando eu li o livro, a minha parte favorita foi quando a criatura está a aprender a falar e está a observar os habitantes daquela aldeia, daquela vila, e está escondido. E grande parte do livro é esse estar escondido, ouvir as histórias que o avô contava aos netos, aprender palavras. E há muito tempo que a Mary Shelley depositou nessa construção da linguagem, nessa aquisição de conhecimento, de perceber o que é a relação de um avô com as crianças, mesmo a parte em que as coisas se desmoronam, porque ele depois é atacado. Mesmo no filme é um bocado exacerbada, no livro não é nada assim, ou seja, há violência, mas acho que não chega ninguém a morrer, por exemplo. Sim. No filme isso é levado ao extremo, e eu percebo. Mas acho que essa parte da linguagem nos dá um lado humano dele, humaniza a personagem, e no filme não há tempo para explicar
anos de construção de linguagem, por exemplo. É um dos elementos que eu acho temporal que a literatura tem diferente com o cinema, não é? E mesmo assim o filme ainda era extenso. Sim. Mas pronto, também é a interpretação do realizador, é isso que também é bonito, não é? Ele, claro. Às vezes chamam-nos para partes que nós não estamos tão abertos a receber. Mas pronto, a arte é uma maneira de falar com os monstros, não é? Por exemplo, no Hamnet, eu acho que a arte é uma maneira de falar com os mortos. O filme que também está para Oscar, porque isto é sobre um luto, não é? O luto do filho, do William. E mostra, e por acaso eu ainda não vi o filme, mas tenho muita curiosidade porque já folhei o livro, não li a sério. Mas sei que há uma parte... é muito mais difícil, se calhar, do que ler o Frankenstein. Sei que há uma parte muito descritiva sobre o luto do pai. Portanto, William Shakespeare fica devastado pela morte do filho, não é? É esse o William de que falávamos. Sim. E é essa experiência que dá origem ao Hamlet e depois a este Hamnet que vem do romance homónimo de Maggie O'Farrell, adaptado agora pela Chloe Zhao, e peço desculpa se estiver a pronunciar mal o nome da realizadora. Explora-me esse drama, esse argumento da intimidade, o drama humano e depois a perda do filho. Obviamente que o luto e o amor são sempre a base de qualquer história. Sim, porque o guião de um filme deve mostrar muito ao ator aquilo que ele vai dizer e como vai ensinar, não é? O livro dá aquilo que a personagem pensa. Portanto, esta parte descritiva do luto, como é que se passa para o cinema, não é? E ainda por cima para todas estas vertentes. E ainda um bocado ao Godfather, porque eu acho que o Gordon Willis, que foi o diretor de fotografia, na altura era muito comum filmar-se com imensa luz os rostos dos atores. E ele aqui cria no Godfather uma sensação, a luminosidade, ou seja, ele tira quase sempre o olhar de cena do Marlon Brando. O Sérgio está a dizer que sim. Que é para criar este ambiente, não é? De não intimidade, esta relação. Portanto, o cinema é muito difícil de traduzir a narrativa às vezes. E, até portanto, porque num livro o leitor consegue dar igual importância ou até mais importância ao não dito, ao que está nas entrelinhas. Exatamente. E o que não foi escrito, e se calhar não consegue fazer o mesmo no filme, ou é mais desafiante. Sim. E este Hamnet conta com Sam Mendes e Steven Spielberg na lista de produtores. Tem estas 7 nomeações aos Oscars, entre elas a de melhor filme, realização, atriz e argumento, e ainda tem o Paulo Mescal, portanto vale a pena ir vale ver. Muito a pena. Vale a pena ir ver. Já cobrimos Frankenstein e Hamnet, 2 livros bastante diferentes. Um dos livros e um dos filmes favoritos na corrida dos Oscars é o Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, que foi escrito e realizado por ele e inspirado no romance Vineland, de 1990, do Thomas eu digo Pynchon, não sei se é Pynchon. Sempre me disseram Pynchon, vão dizer Pynchon. Se não for Pynchon, insiram aqui Pynchon. Não sei. Quem não conhece este Batalha Atrás de Batalha, é uma sátira política à comédia negra, com múltiplas referências à cultura popular desse tempo. Seguimos um grupo de antigos revolucionários na década de 80. Esses revolucionários são o Leonardo DiCaprio, que depois vai contracenar com Sean Penn, o Benicio del Toro, Regina Hall e Wood Harris. Muito rapidamente, o argumento é este: um grupo de antigos revolucionários reencontra-se quando a filha de um deles é raptada por um inimigo. E é um filme cheio de humor e que também, obviamente, um filme pode ser sempre várias coisas e também nos faz pensar. É um dos filmes que ainda vamos ver, não é? Eu já vi, fica-me a faltar ler o livro. Não sei se será uma boa introdução ao Pynchon, que sei que tem um universo bastante complicado, não é? Pois, eu acho aquilo que eu li é que torna-se mais fácil de perceber o universo, não é? A partir do filme? A partir do filme, por ser assim tão complexo. Mas realmente eu não tenho muita ideia, estou muito curiosa para ver,
porque daquilo que já li é tão diversificado, não é? E tem tantas temáticas, tem o drama político, tem a comédia, portanto, como é que eles vão encontrar estes dois? Fazer o equilíbrio, não o é? equilíbrio, sim, como é que... De resto, o filme já vem respaldado de outros prémios, já ganhou nos Golden Globes e nos Critics' Choice Awards. Ficamos também com curiosidade de ler e ver Sonhos e Comboios, um filme adaptado do livro de Dennis Johnson, que é uma das novas vozes da literatura norte-americana. Sérgio, conheces este livro? Em Portugal está editado pela Relógio d'Água. Deixa-me perguntar-te, como é que, quer dizer, estamos a falar de filmes com 2 horas, filmes extensos e também já nos vêm a habituar, mas um filme comparado com o tempo que demoramos a ler um livro é muito mais rápido, mas a mesma dedicação tem de ser depositada em ambos os média, não é? Quando vais ver um filme e quando lês um livro há um certo isolamento, não é? O que é preciso é tempo. É importante uma pessoa ter tempo para se dedicar a estas artes. Sim, claro que sim, e o cinema traz novos leitores. O cinema acaba por ter uma recompensa mais imediata. É mais fácil organizarmos 2 horas da nossa vida e ficarmos com a história completa, contada, e a posteriori pode-nos levar a ter curiosidade, conhecer mais, aprofundar mais um personagem. Outra coisa que não falámos, que eu gosto muito no cinema, banda sonora. Claro, sim. Que quem não se lembra, a marcha imperial do Star Wars, do Hans Zimmer, o cinema acaba por juntar vários incentivos visuais, auditivos, que nem sempre o livro faz. Acho que todos nós temos hábitos de leitura diferentes. Eu gosto de ler com algum white noise, precisamente por música. Sim, criar o ambiente do livro também, também nos ajuda a entrar no mundo retratado pelo escritor ou pela escritora, claro. Isso, exatamente. E é isso também que a banda sonora nos faz no filme, também nos guia, nos dá assim, dá-me cá a mão, segue comigo. Também há aquela piada muito engraçada em que aparecem alguns reels, que é: se esta parte não tivesse esta música e tivesse esta, muda o espírito todo, completamente é verdade. o espírito todo, não é? Porque só provas há muita coisa que está encenada, não é? Que não usa as palavras, usa os gestos dos atores. Portanto, se a música mudasse, a intenção também se calhar mudava um bocadinho. Isso é absolutamente verdade no Senhor dos Anéis. É absolutamente música verdade, épica. E no 2001 Uma Odisseia no Espaço. Odisseia no Espaço, com música absolutamente icónica. Sim, depois também homenageado no Barbie, de que se falou muito nos últimos anos, precisamente nos Oscars. O último filme nomeado, que parte de um livro, também é o Bugónia, do grego Yorgos Lanthimos, que eu também já fui ver e vi cá no Porto já. No Cinema Trindade, um cinema que de resto tem feito muito pela comunidade e é sempre destacado na comunicação social como não só um sítio onde são projetados filmes, é um sítio onde as pessoas se congregam, não é? Se juntam para falar não só de filmes, mas criam uma comunidade. Este filme estreou-se no Festival de Cinema de Veneza. É uma comédia de ficção científica deste grego Yorgos Lanthimos e tem argumento de Will Tracy, que adapta de Save the Green Planet, do sul-coreano, e agora é que peço desculpa, Yang Yoon-won. Não sou tão poliglota quanto os livreiros da Livraria El Porto. Este filme conta com Emma Stone e Jesse Plemons, que são as duas personagens muito engraçadas, porque aqui o Jesse faz parte de um grupo, o Ted e o Don, que estão convencidos que o planeta foi invadido por uma raça perigosa de alienígenas e que a Emma Stone, portanto a Michelle, que é uma diretora executiva de uma multinacional, é a chefe desses aliens e decidem raptá-la. Pronto, as coisas saem um bocadinho de fora do controlo, claro. E fico mesmo muito curiosa para perceber, bem, se está-nos
para melhor argumento adaptado, como é que será o livro? Porque o filme é hilariante e é muito all over the place, portanto... Sim. É engraçado como as linguagens diferentes falam do mesmo. E se calhar por escrito é uma coisa e no filme ganha outra dimensão. Ai sim, e através do olhar desse realizador tenho a certeza que tem uma dimensão muito grande. Eu acho que ele tem uma relação como o Del Toro tem com o estranho, não é? De uma forma diferente, não tão gótica, mas ele, mesmo o gosto estético pela fotografia, ele tem uma forma diferente de realizar um filme, como por exemplo um Martin Scorsese, que é muito mais um contador de histórias, como um avô à lareira, não é? Mas eu estou ansiosa para ver esse filme também. Até Vamos já combinar comprar uns bilhetes ali para o Trindade ou para o Arrábida, que eu ouvi dizer que tem as melhores pipocas do Porto. Tem. É verdade, é verdade. Ou seja, está com cara de quem não come pipocas no cinema. Eu gosto muito do Trindade precisamente também por não se comer. Por não se comer. A mim falha-me isso. Eu também não faço questão de comer nada, portanto fico com muita atenção naquelas cadeiras verdes das duas salas do Trindade para ver com atenção o filme. Vamos para a nossa reta final. Quero saber os livros que vos têm entusiasmados. Não podemos terminar sem saber isso. Afinal, são as pessoas que mais livros recomendam por dia, ou per capita também, na Livraria Lelo Porto. Deixa-me começar por ti, Sérgio. Que livros é que tens agora à cabeceira e algum desses seria um bom filme? Até porque eu estou a arrumar os meus livros, estou a revisitar alguns livros que eu já li. Poesia, T.S. Eliot, não exatamente cinema, mas já adaptado pelo Cats, o musical da Broadway. Mas voltando um bocadinho atrás, na verdade não é das adaptações que eu mais gosto. Acho que o filme não é muito forte, mas um dos livros da minha vida é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Do Victor Hugo. Eu gosto muito da ideia, e sente-se no Senhor dos Anéis também, a ideia de termos um livro longo, de termos personagens complexas, que não são exatamente nem anjos nem demónios, alguns no meio, personagens reais que não são completamente más ou boas, em que as circunstâncias as obrigam a tomar decisões às vezes um bocadinho ao lado, outras acertadas. Eu gosto muito dessa construção de não ter personagem boa em oposição à personagem completamente má. Porque os humanos são um construto, um fruto de várias decisões e condições, e é óbvio que não temos só dois tipos de personagens. Mas que livros é que fazem de ti quem és hoje? Que livros é que destacarias para... há quem ponha isto nestes termos. Se tivesses está a haver um incêndio em tua casa, que livros é que levas? Muito difícil dizer, porque em diferentes fases da nossa vida vamos tendo referências muito, muito diferentes. O bom dos livros é que se houver um incêndio, eles permanecem na nossa memória, são histórias. Bem diz o Bradbury, não é? Exatamente. No Fahrenheit 451. Sim. Em diferentes fases, por exemplo, em criança, a passar para os livros de adulto, gostei muito da Guerra dos Mundos, As Minas de Salomão, do Henry Rider Haggard, tradução do Lessa de Queiroz. E uma coisa engraçada é que alguns livros que eu na altura não gostei, uns anos mais tarde é uma experiência completamente diferente. As releituras são importantes para isso, sim. O Saramago foi uma boa releitura para mim. Pois, às vezes diz-se para cair ao mesmo destino duas vezes, há tantos países para visitar, mas nunca vemos, e as Cidades Invisíveis também nos explicam isso, de Italo Calvino, uma cidade não é, à segunda vez não é a mesma cidade. Não é. E para ti, Saramago, à primeira e à segunda leitura não são o mesmo Saramago. Não, até porque eu acho que Saramago, eu acho que precisas de sofrer um bocadinho na vida para te identificares com o porquê de ele estar a escrever com tanto desconforto, não é? Porque é que ele nos quer tirar deste lugar de conforto para estarmos a pensar na vida desta forma.
E acho que, pronto, Eu e quando tu somos partilhamos o mesmo título livro favorito. preferido. As Intermitências da Morte. É verdade. Mas no secundário, pronto, nós estamos a descobrir outras coisas, portanto, o sofrimento alheio de uma construção do convento de Mafra e desses tal sem nome que morreram na sua construção não faz muito sentido para mim. Não tenho tanta empatia e depois crio ao longo da vida, porque infelizmente todos sofremos um bocadinho. Baltazar e a Belimunda vão sempre É normal ser quando, diferentes quando antes somos depois. jovens ter o típico egoísmo jovem. Sim, A sim. idade traz-nos empatia Sim, sim, e é essa verdade. empatia é ler Saramago, sim. Mas lá está, ler exige tempo e se calhar quando somos mais jovens não queremos Ocupar-nos tanto. e ocupar o nosso tempo com outras coisas, estamos se calhar mais Claro. preocupados com construir quem somos que e roupa vou usar. sim, que roupa é que vou usar amanhã. porque queremos projetar uma certa identidade Exatamente. e- Mais e- superficial. sim, e depois vamos descobrindo Sim. estes grandes autores. Que outros livros, Patrícia, é que fazem de ti quem és? Eu tenho sempre que falar do meu primeiro, porque tenho uma história bonita com ele e porque introduziu-me ao gosto pela literatura, que foi A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón. Infelizmente ele deixou-nos demasiado cedo. Que é a história de um livreiro. É verdade, a história é uma história Do de, neto, neste caso. sim, e de livros, não é? Portanto, começar a história com uma associação secreta que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, não é? Já se queres fazer Já parte do fizeste o livro. roteiro Não. na cidade? Não, mas isso, por acaso, é uma curiosidade sobre... Eu gostava que isto se transformasse num filme, mas o Carlos Ruiz Zafón nunca vendeu os seus direitos, porque ele não queria e dizia que era uma traição ao livro. Mas O próprio imaginar... Saramago também não queria ver os seus Sim, sim, livros no grande ecrã e depois teve a oportunidade de ver Sim, o ensaio sobre a cegueira e chorou no fim e disse... Extremamente difícil de adaptar a cinema. É verdade, extremamente sim, difícil. sim, muito verdade. Sim. Mas pronto, não sei, imaginar uma Barcelona sob nevoeiro dos anos 40, não é? E este thriller psicológico com um bocadinho de estética detetives noir, acho que seria bastante interessante. Olho, por exemplo, no Martin Scorsese, que é um grande contador de histórias, porque eu acho que A Sombra do Vento é essa história que parece ser-nos contada à lareira. Acho bonita. Vou já mandar um exemplar do Zafón, A Sombra do Vento, para a morada do Martin Scorsese. Por favor. com uma carta de recomendação da Sim, tua parte. Sim. Deixem-me agradecer-vos. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Patrícia. O meu nome é Magda Cruz. O Palavrão é um podcast original da Livraria Lelo Porto. Conta com música original de Cláudia Pascoal. E voltamos na próxima sexta-feira com outro Palavrão. Obrigada. Obrigada Obrigado. a nós.